Gente, vamos continuar então. Vamos ao artigo 25, que fala de proteção e controle. Olha lá, artigo 25, ó. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando sua proteção. Beleza, o Estado tem que, obviamente, ele guardar, né, as informações sigilosas, tranquilo. Parágrafo 1º, gente. O acesso à divulgação e o tratamento, né, a gestão da informação classificada como sigilosa, olha aqui, ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma de regulamento. Então precisa de regulamento isso, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Nada demais. Parágrafo 2º, gente. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que obteve o resguardo, né, de resguardar o sigilo. Então, aquela classificação sigilosa, aquela pessoa fica obrigada, no caso, a manter o sigilo, né, a ter a guarda, a gestão daquela informação. Gente, agora o procedimento, né? Procedimento de classificação. Nós vamos ver também o que a lei chama de reclassificação e desclassificação. Então é óbvio, né? Nós vimos que a administração pública pode muito bem restringir o acesso à informação, isso é a classificação. Pode ser que a administração pública depois venha a colocar um grau menor de sigilo ali a informação, por exemplo, uma informação que era, por exemplo, reservada, pode ter uma avaliação e ela se tornar pública antes mesmo de vencer aquele prazo estabelecido pela própria administração pública. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Artigo 27, gente. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Então vamos lá. Quais as autoridades competentes para a classificação? Olha aqui. No grau de ultra secreto, lembram? Que fica ali, né, por até 25 anos a restrição. Quem pode classificar? Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado ou autoridade com as mesmas prerrogativas, como por exemplo, né, o AGU, o diretor do Banco Central, tá vendo, né, que tem ali status de ministro, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, secreto máximo 15 anos. Ó, as autoridades referidas no inciso 1º, então quem pode mais, pode menos, gente. Se o
considerar no mínimo os seguintes elementos. Então tem que motivar, isso, né? O porquê no caso da classificação. Então vamos ver os elementos, gente. Assunto sobre o qual versa a informação, fundamento da classificação, observados critérios estabelecidos lá no artigo 24, indicação do prazo do sigilo, tem que constar também, né, gente, no ato que determina o mesmo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que define o seu termo final, identificação da autoridade que a classificou, então isso tudo deve estar no ato que formaliza a classificação. Artigo 29. A classificação das informações, gente, será reavaliada, olha aqui, pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício. Então, pode ter a reavaliação por pedido do particular ou então de ofício. Nos termos e prazos previstos em regulamento, tá vendo? Então, não é a lei que estabelece, tá? Com vistas à sua desclassificação ou a redução do prazo de sigilo. Pode acontecer isso então, né? Desclassifica ou então reduz o prazo do sigilo. Agora, gente, na hipótese de redução de prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Então vamos considerar o seguinte, ó, determinada informação, ela foi considerada como ultra secreta em 2000, vamos imaginar aqui, ó, 2000. Informação ali como sigilo, tá? Só que depois a administração pública vai lá e faz reclassifica, tá? Faz uma reavaliação ali e diminui o prazo. Aí vejam só, pode acontecer então, da informação, por exemplo, ó, o prazo inicial sempre é o mesmo, e ela receber uma outra classificação, agora como, por exemplo, reservada, tá? Uma informação reservada que vai ficar mesmo de quando ocorreu o primeiro sigilo, ok? Artigo 30. A autoridade máxima de cada classificadas nos últimos 12 meses. Então tem que estar na internet, né, o rol ali das informações classificadas. Também, rol de documentos classificados, ó, em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Bem como informações genéricas sobre os pedidos, né, sobre, né, os solicitados. Então, gente, tem que ter uma certa estatística, viu? Né, da demanda, do que foi solicitado, viu? Bem simples isso também. Agora, gente, temos que voltar lá no artigo 17, ó, já estamos bem à frente. Registro de estado da área. Olha lá, gente.
sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informação, o administrador público interessado não desclassificou a informação. O que esse interessado pode fazer? Entrar com recurso endereçado ao ministro da pasta correspondente, viu? Vamos considerar que essa informação, o pedido estava lá no Ministério da Saúde, né? E o pedido, então, o recurso será endereçado para o próprio ministro da Saúde. Vamos continuando aqui, gente. Parágrafo 1º. O recurso previsto nesse artigo somente, olha o detalhe aqui, gente, somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetida a apreciação de pelo menos, olha o detalhe, uma autoridade hierarquicamente superior. Ok? A autoridade que exaurou a decisão impugnada e, no caso, né, das Forças Armadas, ao respectivo comando. Gente, então vejam só, ó, para o interessado protocolar, entrar com recurso administrativo para ser decidido pelo ministro, primeiro tem que entrar com recurso dentro da própria organização que indeferiu o pedido de desclassificação. É como se fosse, gente, isso um filtro, tá? Para não ficar tantos recursos ali sendo endereçados, no caso, para o ministro de Estado. Então, eu faço o pedido inicial. Se por acaso meu pedido inicial for negado, eu recorro ainda dentro do órgão, lá para o diretor. O recurso previsto no caput, que tenha como objeto a desclassificação da informação secreta, ultra secreta, caberá recurso para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Aqui, para solicitar a desclassificação, é um pouquinho diferente, tá? Então, primeiro, recorre ao próprio órgão. Desse recurso, né, se o recurso não for provido, aí cabe recurso para o ministro da pasta. Não sendo provido o recurso lá do ministro, aí cabe recurso sim para a Comissão Mista de Reavaliação, tá vendo? Então, a diferença classificação, lembre na sua prova, viu? Se for pela negativa da informação, aí continua o CGU, ok? Vamos lá, gente. Olha uma questão, trouxe aí pra gente. Assinale a opção correta de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Letra A diz assim, ó. Os documentos classificados como ultrasecretos devem constar de rol público com identificação para referência futura. Gente, isso tá certo, não é? Lembra que nós falamos sobre isso? Os documentos classificados como não só ultrasecreto, né? Que tiver qualquer classificação, tá vendo? Devem constar de rol público com identificação para referência futura. Perfeito! Aqui a banca utilizou como exemplo ultrasecreto, mas pode ser também o secreto, qualquer um outro. Olha aqui, as disposições da Lei de Acesso à Informação, olha o detalhe, gente.
não se aplicam às empresas públicas. Meu Deus, muito errado isso daqui. Fim do prazo de classificação de informações restritas. A sua publicidade dependerá de requerimento do interessado. Não precisa de ter requerimento, tá vendo? Automaticamente a informação vai ficar disponível. Também está errado. O requerimento de informação de interesse público deve ser acompanhado de exposição simples dos motivos de solicitação. Gente, tem que expor as razões do pedido? Não, não precisa, já vimos isso, gabarito errado também. As informações pode ceder por decisão judicial transitada em julgado. Não é sigilo perpétuo, né, gente? Todo sigilo, ele é temporário, viu? Então, a letra A, que é o gabarito correto aí pra gente. Vamos lá. Agora, sobre as informações pessoais, que nós falamos até, né, no último tópico aí da questão. Gente, o tratamento de informações pessoais, olha aqui, deve ser feito de forma transparente e com individuais. Então aqui, gente, não é informação geral que interessa para todo mundo, e sim a informação de alguma pessoa. Parágrafo 1º, ó. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, anos, a contar da data de produção. Agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Então, né, vai ficar sob sigilo pelo prazo de 100 anos, ok? A informação expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, pode ser uma lei, né, uma lei autorizando, ou então se a própria pessoa autorizar ali a divulgação da sua informação. Aí, obviamente, que pode ter a divulgação, né, gente? Parágrafo 3º, ó. O consentimento pública. Quando que vai acontecer isso? Ó, se a informação for referente à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento de identificação da pessoa, aqui, né, as informações se referirem. Então vamos considerar que uma pessoa tem uma síndrome e a administração quer fazer uma estatística, aí tudo bem, mas não pode, né, revelar, no caso, o nome da pessoa. Também, gente, cumprimento de ordem judicial, isso não precisa de autorização, né?
gente, responsabilidades, olha aqui, artigo 32 da nossa lei. Vejam só, tá? Pensando bem aqui, vamos dar uma paradinha, por quê? Eu tenho 5 minutos para acabar a matéria, que nossos vídeos aqui giram em torno de 30 minutos, e não vai dar para eu acabar esse tema tão importante, tão interessante, aí em 5 minutos, viu? Então vamos aí para mais um bloco. O próximo bloco, gente, vai ser bem rapidinho, rapidinho a gente vai acabar, mas eu vou precisar de mais um bloco para